Era 19h20 de uma sexta-feira, quando Dona Zilda, de 73 anos, foi humilhada publicamente no caixa do supermercado Extra por tentar usar cupons de desconto na compra de R$ 47,80, o que restava da sua aposentadoria para comer no mês. Zilda Aparecida Costa, 73 anos, aposentada, viúva há 8 anos, estava no caixa 3 do Extra da Avenida Paulista com uma pequena cesta: arroz, feijão, óleo, açúcar, café e uma bandeja de ovos, total que R$ 47,80. Era tudo que sobrava da aposentadoria de R$ 1.412 depois de pagar aluguel, luz, água e remédios. Moça, tem uns cupons de desconto aqui, disse para Jéssica, operadora de caixa de 19 anos, mostrando 6 cupons cuidadosamente recortados de revistas e jornais. Ah, não. De novo não, suspirou Jéssica alto o suficiente para a fila inteira ouvir. Sempre tem velho com cupom vencido atrapalhando. Filha, são cupons válidos. Olha as datas, te disse Dona Zilda paciente. Tia, isso aqui não é Casa da Moeda. Cupom de 15 centavos? Sério? Para que serve isso? A fila começou a reclamar. Poxa, sempre tem isso. Idoso deveria ter caixa separado. 50 centavos? Que pobreza. Dona Zilda sentiu o rosto queimar de vergonha, mas precisava dos cupons. Cada centavo importava. Moça, por favor, é desconto válido. São só 6 cupons. Tia, você tá vendo o tamanho da fila? Pessoal quer ir embora. Não tenho tempo para ficar conferindo cupom de miséria. Jéssica falou alto para humilhar mesmo. Supervisor, tem uma senhora aqui com cupom vencido querendo criar problema. Não estou criando problema, filha. Só quero usar meu desconto. Desconto de quê? 50 centavos? Tia, se não tem dinheiro para comprar comida, pede para os filhos ajudarem. Meus filhos já me ajudam. Os cupons são legais. Legais? Olha só, gente. A vovó aqui quer economizar R$ 2 com cupom. Deve ser rica, né? A fila inteira começou a rir. Smartphones se levantaram para filmar a velha do cupom. Dona Zilda começou a chorar silenciosamente. Sabe que é, tia? Deixa os cupons aí e paga logo. Para de fazer drama. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Dr. Ricardo Alves, cardiologista de 45 anos, que estava na fila atrás, explodiu. Com licença. Que absurdo é esse? Moça, disse ele para Jéssica, você está humilhando esta senhora por usar cupons válidos? Senhor, não se meta. É só uma velha querendo chamar atenção com cupom vencido. Vencido? Você conferiu as datas? Dr. Ricardo pegou os cupons da mão de Dona Zilda. Todos válidos dentro do prazo. Estes cupons estão válidos. E mesmo que não estivessem, não justifica humilhar ninguém. Senhor, o senhor não entende. Sempre tem isso. Eu entendo perfeitamente. Você está constrangendo uma idosa por ela ser econômica. Dr. Ricardo se virou para a fila. Pessoal, todos vocês riram de uma senhora de 73 anos por usar cupons legais? Que sociedade nojenta estamos construindo? O silêncio foi constrangedor. Dona, disse ele para Zilda, me permite pagar suas compras? Não precisa, doutor. Precisa sim. E vou fazer mais que isso. Dr. Ricardo pagou as compras, pegou os cupons, filmou tudo e postou nas redes sociais. Acabei de presenciar uma idosa de 73 anos ser humilhada por usar cupons de desconto. Que país é este onde ser pobre virou crime? O vídeo explodiu. Em 6 horas, 5 milhões de brasileiros viram a humilhação de Dona Zilda. E o que aconteceu depois mudou não apenas a vida dela, mas a forma como o Brasil trata seus idosos. Zilda Aparecida Costa nasceu em 1951, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Filha de ferroviário e costureira, foi a mais velha de 4 filhos numa família de classe média baixa. Aos 20 anos, mudou-se para São Paulo capital para trabalhar como secretária numa empresa de contabilidade. Salário baixo, mas era independente. Conheceu Antônio Costa, mecânico, em 1973, num baile da igreja. Casaram em 1974. Antônio era trabalhador honesto, lembrava Dona Zilda. Acordava às 5 horas, voltava às 19 horas. Nunca reclamava. Tiveram 3 filhos, Carlos, 1975, Maria, 1978 e Pedro, 1981. Zilda parou de trabalhar para cuidar dos filhos.
Antônio sustentava a família com o salário de mecânico. Dinheiro era sempre apertado, dizia ela. Mas com organização dava para tudo. E Zilda era organizadíssima. Guardava cada cupom de desconto, aproveitava cada promoção, fazia lista detalhada de compras. Mãe, por que a senhora recorta tanto cupom? Perguntava Carlos aos 10 anos. Filho, 50 centavos aqui, R$1 ali. No final do mês vira R$20. E R$20 compra 1 quilo de carne. Mas é trabalhoso. Trabalho não mata ninguém. Passa a fome que mata. Zilda transformou economia doméstica em ciência. Sabia de cor o preço de tudo em 5 mercados diferentes. Aproveitava promoções, usava cupons, comprava no atacado quando compensava. A Zilda é a mulher mais econômica que conheço, dizia Antônio para os amigos. Faz milagre com pouco dinheiro. E fazia mesmo. Com criatividade e planejamento, conseguia dar boa vida para a família mesmo com orçamento apertado. Anos dourados, décadas de 80 e 90. Antônio abriu uma pequena oficina mecânica. A situação financeira melhorou. Agora que melhorou, posso parar de usar cupom? Brincava Zilda. Pode nada, respondia Antônio. Foi usando cupom que chegamos até aqui. Zilda continuou econômica por princípio, não por necessidade. Cada real economizado ia para a poupança dos filhos. Carlos se formou em engenharia, pago com dinheiro da poupança. Maria virou professora, também financiada pelos pais. Pedro fez a administração, último centavo da economia familiar. Mãe, disse Carlos na formatura, a senhora trabalhou a vida toda para nos dar estudo. Filho, pai trabalhou. Eu apenas administrei bem o dinheiro dele. A senhora também trabalhou. Trabalhou sendo inteligente com cada centavo. A viuvez que mudou tudo. Em 2016, Antônio teve infarto fulminante. Morreu aos 61 anos. Zilda, com 65 anos, ficou sozinha e sem a renda da oficina, que fechou após a morte do dono. Como vou sobreviver só com a aposentadoria de 880? Se perguntava. Os filhos ajudavam como podiam. Carlos dava R$200 por mês. Maria dava R$150. Pedro dava 100 total. 1.330 mensais para todas as despesas. Mãe, vem morar com um de nós, ofereceram. Não, filhos. Vocês têm família própria. Eu me viro sozinha. E se virava, mas com dificuldades crescentes. Aluguel do apartamento de 2 quartos. R$800 conta de luz. 80 conta de água. 40 remédios para pressão e diabetes. 180 internet básica. 30 celular pré-pago. 20 total. De gastos fixos. 1.150 sobrava. R$180 para alimentação mensal. 180 para 30 dias. Isso em nós por dia para ser. Comer a arte da sobrevivência extrema. Zilda desenvolveu estratégias de guerra para sobreviver com R$6 diários. Compras apenas com cupons. Recortava cupons de jornais gratuitos, revistas do médico, sites de internet. Horário estratégico. Comprava após 19 horas, quando produtos próximos ao vencimento ficam mais baratos. Lista milimétrica. Cada item da lista tinha preço pesquisado em 3 mercados. Sem desperdícios. Resto de comida virava sopa. Osso de frango virava caldo. Casca de batata virava farofa. Dona Zilda, dizia seu João do açougue, a senhora conhece preço melhor que eu. Seu João, quando você tem R$6 por dia para comer, aprende rápido. O constrangimento crescente. Conforme os preços subiam e a aposentadoria não acompanhava, Zilda precisava de mais cupons para sobreviver. Operadores de caixa começaram a implicar. De novo cupom, dona. Você sempre vem com isso. Não tem dinheiro, não vem no mercado. Mas Zilda engolia o orgulho. Precisava economizar cada centavo. Filhos, disse ela um dia, vocês se importam se eu usar cupons no mercado? Claro que não, mãe! Use quantos quiser, responderam. É que as moças do caixa ficam implicando, mãe, cupom é direito seu, não liga para essas pessoas. Mas era difícil não ligar quando você é humilhada publicamente toda semana. A rotina do constrangimento. Toda terça e sexta, Zilda ia ao mercado, sempre com medo da reação dos operadores. Alguns eram educados, outros nem tanto. Nossa, de novo cupom. Tom de irritação. Tem cupom vencido aqui, viu?
tom de desconfiança. A fila está grande. Dona, mas tom de impaciência. Zilda conferia datas 3 vezes antes de sair de casa, mas sempre era tratada como se fosse tentando aplicar golpe. Por que será que tratam mal quem usa cupom? Perguntou para Maria. Porque vivemos numa sociedade que despreza pobres, mãe. Mas não sou pobre. Sou econômica. Para eles é a mesma coisa. A humilhação que foi longe demais. Na sexta-feira fatídica, Dona Zilda havia planejado a compra com precisão militar. Arroz 5 quilos, R$ 18,90, com cupom de R$ reais, R$ 17,90. Feijão Uno, KG, R$ 8,50, com cupom de 0,50, R$ 8 reais. Óleo 900 ml, R$ 4,20, com cupom de DAI 0,35 gramas, R$ 3,90. Açúcar 1 kg, R$ 3,80, com cupom de 0 a 20, isso R$ 3,60. Café 250 graus, R$ 6,90, com cupom de 0,40 til R$ 6,50. Ovos 12 Unid, R$ 7,80, com cupom de canal 7, R$ 10,30, R$ 7,50. Total, sem cupons, R$ 50,10, total com cupons, R$ 47,40 economia, R$ 2,70, R$ 2,70 pode parecer. Pouco para outros, pensava ela, mas para mim é quase meio-dia de comida. Chegou ao mercado às 18h30, pegou os produtos, conferiu os cupons pela terceira vez. Na fila do caixa, percebeu que a operadora era Jéssica, a mais antipática de todas. Vai dar problema, pensou. Mas não posso desistir dos cupons. Foi quando aconteceu a humilhação que mudaria sua vida para sempre. Jéssica não apenas recusou os cupons válidos, humilhou Zilda publicamente, chamou-a de velha problemática, fez piadas com sua condição financeira na frente de toda a fila. 50 centavos? Que pobreza! Se não tem dinheiro, pede para os filhos. Velha querendo chamar atenção. Cada palavra era uma facada no orgulho de uma senhora que havia trabalhado a vida inteira, criado 3 filhos e agora lutava para sobreviver com dignidade. Dona Zilda chorou. Não de tristeza, de indignação. Como podem me tratar assim? Pensava. Só por querer economizar. Foi quando o Dr. Ricardo interviu. Pagou suas compras, filmou tudo e mudou sua vida para sempre. Mas naquele momento, Dona Zilda só queria sumir da face da terra. Doutor, muito obrigada, disse ela ainda chorando. Nunca me trataram assim. Dona, a senhora não fez nada de errado. Quem fez errado foram eles. Mas agora todo mundo vai achar que sou pedinte. Vão achar que a senhora é uma mulher corajosa que não baixa a cabeça. Dr. Ricardo não fazia ideia de que aquele vídeo faria Dona Zilda se tornar símbolo nacional da luta contra o preconceito etário e social. Dr. Ricardo Alves postou o vídeo às 21h15 da sexta-feira no Instagram. ardr.ricardo.cardiologista, 50 mil seguidores, com a legenda: acabei de presenciar uma cena revoltante no Extra da Paulista. Uma senhora de 73 anos foi humilhada por usar cupons válidos. A funcionária chamou ela de velha problemática na frente de toda a fila. Que sociedade nojenta estamos construindo? Penso no respeito aos idosos, mar cupons, now saw crime. Em 2 horas, 500 mil visualizações. Em 6 horas, 5 milhões. Em 12 horas, 20 milhões em 24 horas. 80 milhões de brasileiros haviam visto os comentários, eram devastadores. Indigna cal total. Que absurdo! Humilhar uma velhinha por usar cupons. Cadê a educação dessa funcionária? Filho revoltado. Minha avó também usa cupons e já foi maltratada. Isso é comum nos mercados. Um idoso digno. Tenho 70 anos e também passo por isso. Tratam a gente como lixo só por economizar. Geracal respeitosa. Essa Jéssica tem que ser demitida. Não pode tratar idosos assim. Aremai coragem. Chorei vendo isso. Dona Zilda podia ser minha mãe sendo humilhada. Economia, sabedoria. Gente, usar cupom é inteligência. Por que humilham quem economiza? A Justica Social. O problema não é a Jéssica. É a sociedade que ensina a desprezar pobres e idosos. O vídeo foi compartilhado por influencers, artistas, políticos. Xuxa. Que tristeza. Dona Zilda merecia respeito, não humilhação. Justica para Dona Zilda.
Luciano Huck. Inadmissível. Vamos apoiar essa guerreira. Deputado federal João Silva. Vou propor lei punindo estabelecimentos que humilharem idosos. Governador de SP. Repudio total. Idosos merecem respeito sempre. Identificando Dona Zilda. Doutor Ricardo não havia divulgado nome nem endereço de Dona Zilda, para protegê-la, mas a pressão popular era enorme. Cadê essa senhora? Quero ajudar ela. Vamos fazer vaquinha para Dona Zilda. Alguém conhece ela? Foi Carlos, filho de Zilda, que viu o vídeo sábado pela manhã e ligou para Dr. Ricardo. Doutor, sou filho da senhora do vídeo. Ela se chama Zilda. Posso falar com o senhor? Dr. Ricardo se encontrou com a família no domingo para conversar. Dona Zilda, como se sente sendo conhecida no Brasil inteiro? Doutor, estou morrendo de vergonha. Todo mundo vai pensar que sou mendiga. Pelo contrário. Todo mundo está do seu lado. Querem ajudá-la. Como assim? Dr. Ricardo mostrou os comentários. Dona Zilda chorou vendo tanto apoio. Doutor, nunca pensei que tanta gente se importaria comigo. Dona Zilda, a senhora representa milhões de idosos humilhados todos os dias. Primeira entrevista. Record News conseguiu contato e fez primeira entrevista com Dona Zilda. Repórter. Dona Zilda, como se sentiu sendo humilhada? Zilda, me senti um lixo, filha. Como se não fosse gente. Repórter, por que usa cupons? Zilda, porque minha aposentadoria é 1.412. Depois das contas, sobra R$ 180 para comida no mês. Repórter, R$ 180 por mês. Zilda, e 6 por dia. Se não usar cupom, como vou comer? Repórter, o que diria para quem critica idosos que usam cupons? Zilda, que andem na minha sandália. R$ 6 por dia para comer. Aí vão ver se cupom de 50 centavos não faz diferença. A entrevista teve 15 milhões de visualizações e emocionou ainda mais o público. Apoio total. 6 por dia para comer. Como pode? Dona Zilda é heroína. Revoltado sempre. Vergonha nacional. Idoso passar fome no Brasil. Solidariedade real. Vou começar a usar cupons em homenagem a Dona Zilda. O Extra se manifesta. Pressionado, o supermercado Extra divulgou nota. O Grupo Extra repudia veementemente o ocorrido e informa que a funcionária Jéssica foi demitida por justa causa. Pedimos desculpas públicas à senhora Zilda e reforçamos nosso compromisso com o respeito aos clientes. Mas a demissão de Jéssica gerou polêmica. Defesa funcionário. Tadinha da Jéssica. Perdeu emprego por causa de vídeo. A justiça prevalecer. Jéssica foi cruel. Mereceu ser demitida. Segunda chance. Todo mundo erra. Ela podia ter sido reeducada. Dona Zilda surpreende. Em nova entrevista, Dona Zilda foi questionada sobre demissão de Jéssica. Repórter. O que acha da demissão da funcionária? Zilda, mas fico triste. Ela é nova, deve ter aprendido errado. Repórter. Mas ela a humilhou. Zilda. Humilhou. Mas desemprego não ensina ninguém. Só pune, repórter. Perdoa ela. Zilda. Já perdoei. Quero que ela aprenda, não que sofra. A resposta de Dona Zilda surpreendeu o Brasil. Sabedoria. Que mulher sábia. Perdoou quem a humilhou. Exemplo de seguir. Dona Zilda ensina que perdão é mais forte que vingança. Velhinha sabia. 73 anos de vida ensinaram perdão a essa senhora. Movimento. Eu também uso cupom. Pessoas começaram a postar fotos usando cupons em homenagem a Dona Zilda. Influencer famosa. Foto com 20 cupons. Orgulho de economizar igual Dona Zilda. Empresário rico. Tenho milhões, mas uso cupons. Economia é virtude. Jovem consciente. Cupom não é coisa de pobre. É coisa de inteligente. Supermercados relataram aumento de 400% no uso de cupons após o caso. Ajuda espontânea. Milhares de brasileiros queriam ajudar. Dona Zilda. Vaquinhas online arrecadaram R$ 850 mil. Empresas ofereceram apoio. Pessoas enviaram cestas básicas. Médicos ofereceram consultas gratuitas, doutor. Disse ela para Dr. Ricardo. Não posso aceitar tanto dinheiro. Por que não? Porque não fiz nada para merecer. Fez sim. Ensinou o Brasil sobre dignidade. Dona Zilda decide.
Se vou aceitar ajuda, vou usar para ajudar outros também. Criou o projeto Cupom Solidário. 50% da doação para criar fundo de ajuda a idosos carentes. 50% para a campanha educativa sobre respeito aos idosos. Não quero ser rica. Quero que outros idosos não passem vergonha igual passei. Impacto legislativo. Deputado João Silva aprovou em tempo recorde Lei Dona Zilda. Lei 14.785-24. Proíbe discriminação contra uso de cupons válidos. Multa de 10 mil reais para estabelecimentos que constrangerem idosos. Treinamento obrigatório de funcionários sobre atendimento respeitoso. Campanha nacional. Idoso é cliente VIP, reconhecimento oficial. Medalha do Mérito. Assembleia Legislativa de SP Cidadã Honorária. Câmara Municipal de SP. Homenagem. Senado Federal Prêmio Direitos Humanos Presidência da República. Nunca pensei que ia ser importante assim. Disse ela na cerimônia. Transformação nacional. Pesquisa 6 meses depois mostrou. 89% dos brasileiros passaram a respeitar mais idosos. 67% começaram a usar cupons sem vergonha. 78% dos supermercados melhoraram treinamento de funcionários. 45% redução em reclamações de discriminação contra idosos. Dona Zilda vira palestrante. Convidada para falar sobre dignidade na terceira idade. Economia doméstica inteligente. Como superar humilhações, gente. Dizia ela, não sou especialista em nada. Só vivi 73 anos aprendendo. O encontro com Jéssica, ter os meses após demissão, Jéssica procurou Dona Zilda. Dona Zilda, vim pedir perdão. Já perdoei, filha. A senhora não me odeia? Ódio envelhece, filha. Já sou velha, não preciso envelhecer mais. Posso abraçar a senhora? Claro, filha. O abraço foi filmado por acaso e viralizou novamente, perdão real. Que lição! Dona Zilda abraçou quem a humilhou. Amor vence ódio. Isso é cristianismo puro. Perdão verdadeiro. E exemplo mundial. Dona Zilda ensina perdão para o mundo. 6 meses após o caso Dona Zilda, o Brasil havia se tornado um país diferente no tratamento de idosos e no uso de cupons de desconto. O que começou como humilhação numa fila de supermercado virou movimento nacional de transformação social. Estatísticas impressionantes. O uso de cupons aumentou 350% nacionalmente. Jovens começaram a usar sem vergonha. Influencers promoviam economia inteligente. Famílias inteiras faziam caça aos cupons. Efeito Dona Zilda nos supermercados. 78% reduziram tempo de espera para idosos. Só 89% treinaram funcionários para atendimento respeitoso. 67% criaram caixa preferencial idoso de verdade, não só placa. 45% lançaram programas especiais de cupons para a terceira idade. Mudança cultural profunda. Antes do caso 2024, 67%. Dos idosos tinham vergonha de usar cupons. 45% evitavam fazer compras para não ser constrangidos. 23% das reclamações em supermercados eram sobre maltrato a idosos. 12% dos jovens respeitavam filas preferenciais. Depois do movimento 2025, 89% dos idosos usam cupons com orgulho. 78% fazem compras sem medo de constrangimento. 5% de reclamações sobre maltrato. Redução de 80%. 67% dos jovens respeitam preferência de idosos. Dona Zilda havia mudado mentalidade nacional. O Instituto Dona Zilda, com doações de 2,3 milhões arrecadadas, criou ONG focada em 1. Educação financeira para idosos. Cursos gratuitos sobre economia doméstica. Ensino de uso de aplicativos de desconto. Orientação sobre direitos do consumidor idoso. Workshops de compras inteligentes. 2. Campanha anti-preconceito etário, palestras em escolas sobre respeito aos idosos. Treinamento para funcionários de estabelecimentos. Cartilhas educativas sobre direitos da terceira idade. Linha direta para denúncias de discriminação. 3. Apoio social a idosos carentes.
cestas básicas mensais para 500 famílias, medicamentos gratuitos para diabéticos e hipertensos. Programa Adote um Idoso. Voluntários ajudam nas compras. Mutirão de cadastramento no CadÚnico. Não quero que nenhum idoso passe pela humilhação que passei, explicava Dona Zilda. Movimento Orgulho do Cupom. Brasileiros começaram a ver cupons como símbolo de inteligência, não pobreza. Anda milionária cupons. Sou rica e uso cupons. Dona Zilda me ensinou que economizar é virtude. Jovem economista. Cupom é matemática aplicada. Orgulho de seguir Dona Zilda. Famílias inteligentes. Ensinamos filhos a usar cupons. Reeducação financeira na prática. Empresas se aproveitaram do movimento. Magazine Luiza. Cupons Dona Zilda. Descontos especiais para a terceira idade. Carrefour. Programa Respeito e Economia. Cupons, Plais, atendimento preferencial. Pão de Açúcar. Cliente especial. Cupons personalizados para idosos. Dona Zilda vira consultora nacional. Governo federal a convidou para criar cartilha sobre direitos do idoso consumidor. Orientar campanha nacional antidiscriminação. Participar de comissão sobre políticas para a terceira idade. Senado aprovou por unanimidade. Dia Nacional do Orgulho do Cupom. Data da humilhação de Dona Zilda. Inclusão de educação sobre respeito aos idosos no currículo escolar fundamental. O selo Dona Zilda de Respeito. O Instituto, em parceria com o Procon, criou uma certificação para empresas. O selo Dona Zilda de Respeito era concedido a estabelecimentos que comprovavam, através de auditorias e feedback de clientes, um atendimento exemplar à terceira idade. O selo rapidamente se tornou um diferencial competitivo. Empresas de todos os setores, bancos, farmácias, companhias aéreas e, claro, supermercados, disputavam a certificação. Ter o selo na porta significava mais do que marketing. Era uma declaração de valores que atraía clientes de todas as idades. A transformação pessoal de Jéssica A. História de Jéssica, a operadora de caixa, também tomou um rumo inesperado. Após o abraço com Dona Zilda, ela se sentiu profundamente transformada. Passou meses em depressão, envergonhada de seu rosto ter se tornado o símbolo da crueldade cotidiana. Foi então que recebeu uma carta do Instituto Dona Zilda. Prezada Jéssica, dizia a carta, escrita à mão pela própria Zilda, o erro não define quem você é. A forma como você se levanta dele, sim. Gostaria de convidá-la para um café. Jéssica aceitou. Na conversa, Dona Zilda não ofereceu um emprego, mas um caminho. Você sabe, melhor do que ninguém, como é o dia a dia de um funcionário de caixa. O estresse, a pressão, a falta de treinamento. Você pode nos ajudar a criar um programa que realmente funcione. Jéssica começou como voluntária. Sua experiência do outro lado do balcão era inestimável. Ela ajudou a desenvolver o módulo de treinamento Empatia no Atendimento, que se tornou o pilar do selo Dona Zilda. Em um ano, ela foi contratada como coordenadora de treinamento do Instituto. Viajava o país, ensinando jovens funcionários a não cometerem o mesmo erro que ela cometeu. Em suas palestras, ela sempre começava da mesma forma. Meu nome é Jéssica, e eu humilhei a mulher que me ensinou sobre a dignidade. Sua história de redenção se tornou tão poderosa quanto a de humilhação. A história de Dona Zilda cruzou fronteiras. O jornal britânico The Guardian publicou um artigo intitulado The Coupon Granny, How a 73-Year-Old Widow Taught Brazil About Dignity. A BBC produziu um pequeno documentário. Grupos de defesa dos idosos na Argentina, em Portugal e até no Japão entraram em contato com o Instituto para replicar o modelo. A humilhação de 47 e 80 havia se tornado uma lição global sobre o valor humano, Dona Zilda. A mesma, porém diferente apesar da fama e do acesso a recursos, Zilda Aparecida Costa continuou sendo em essência a mesma mulher. Mudou-se do pequeno apartamento alugado para uma casa térrea, mais confortável e com um pequeno quintal onde podia plantar seus temperos. Mas a casa não era uma mansão. Era simples, aconchegante. Ela não parou de usar cupons. Dona Zilda, a senhora é diretora de um instituto com milhões em caixa. Por que ainda recorta cupons de 50 centavos? Perguntou um repórter. Primeiro, porque o dinheiro não é meu, é do instituto para ajudar os outros. Segundo,
Porque este cupom não é mais sobre necessidade, é sobre princípio. Ele me lembra de onde eu vim. Ele me lembra que cada centavo importa e que desperdício é uma forma de arrogância. Este pedaço de papel, disse ela, segurando um cupom de desconto de sabão em pó. É o meu diploma de realidade. Ela continuava indo ao mercado, mas agora a experiência era outra. As pessoas a paravam para agradecer. Os operadores de caixa a tratavam com reverência. Crianças pediam para tirar fotos com a vovó dos cupons. Ela se tornou uma espécie de matriarca nacional, uma avó coletiva que lembrava a todos sobre os valores que realmente importam. Respeito, economia, perdão e, acima de tudo, dignidade. O movimento que ela iniciou não era apenas sobre cupons, era sobre a visibilidade de milhões de idosos que lutavam silenciosamente para sobreviver com aposentadorias irrisórias. Era sobre a validação da economia doméstica como uma forma de inteligência e resistência. Era sobre a prova de que a voz de uma única pessoa, amplificada pela solidariedade coletiva, poderia de fato mudar uma nação. 10 anos depois, 2034, o Brasil já não era o mesmo. A Lei Dona Zilda estava consolidada e seus efeitos eram visíveis em cada esquina. Os caixas preferenciais realmente funcionavam. A frase, com licença, a senhora precisa de ajuda, tornou-se mais comum do que buzinas impacientes. O Dia Nacional do Orgulho do Cupom era uma data comercial importante, com promoções e eventos que celebravam a economia inteligente. O país havia envelhecido, mas de uma forma mais digna. Dona Zilda estava com 83 anos. Os cabelos completamente brancos emolduravam um rosto sulcado por rugas que contavam histórias não de sofrimento, mas de sorrisos e resiliência. Sua saúde estava mais frágil. A diabetes e a pressão alta exigiam cuidados constantes, mas seus olhos brilhavam com a mesma lucidez de sempre. Ela já não presidia o instituto, tendo passado o bastão para uma gestão profissional liderada por Dr. Ricardo Alves, seu eterno amigo, e com Jéssica como diretora de operações. Zilda mantinha o título de presidente emérita e conselheira vitalícia. Sua rotina era tranquila. Acordava cedo. Cuidava de sua pequena horta de temperos no quintal da casa que comprara em um bairro simples de São Paulo. A casa era um ponto de peregrinação, não de turistas, mas de pessoas que buscavam conselhos, de jovens que queriam entender sobre finanças, de idosos que precisavam de uma palavra de conforto. Ela recebia a todos com um café coado na hora e um pedaço de bolo de fubá. Vó Zilda, perguntou seu neto mais novo, Tiago, de 15 anos, enquanto a ajudava a regar os pés de manjericão. É verdade que antigamente as pessoas tinham vergonha de usar cupom? Zilda sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Verdade, meu filho. Tinham vergonha de serem vistas como pobres. Achavam que o valor de uma pessoa estava no dinheiro que ela podia gastar, não na inteligência que ela usava para economizar. Que bobeira, disse o menino, que, como toda a sua geração, cresceu vendo aplicativos de cupons e programas de cashback como algo normal e inteligente. Era o mundo, Tiago, e às vezes o mundo precisa de uma sacudida para aprender o óbvio. Um encontro no supermercado numa tarde de terça-feira, Zilda sentiu vontade de ir ao supermercado. Não por necessidade, pois o instituto garantia que nada lhe faltasse, mas por hábito, por saudade da rotina que definiu sua vida. Acompanhada por Maria, sua filha, ela entrou em uma unidade do Carrefour que agora ostentava na entrada um enorme selo Dona Zilda de Respeito Ouro. Ela pegou um carrinho e começou a passear pelos corredores, lenta e metodicamente, como sempre fez. Pegou arroz, feijão, café. Observava os preços, comparava marcas, lia os rótulos. Era um ritual sagrado. Na fila do caixa, ela presenciou uma cena que fez seu coração se encher de uma paz profunda. Um jovem, de uns 20 anos, com fones de ouvido e visual moderno, estava na frente de uma senhora idosa, que se atrapalhava com vários cupons de papel e um aplicativo de descontos no celular. A senhora, claramente nervosa, deixou alguns cupons caírem no chão. Meu Deus, me desculpe, estou atrasando todo mundo, disse a velhinha, a voz trêmula. Antes que qualquer sinal de impaciência pudesse surgir na fila, o jovem tirou os fones de ouvido. Que isso, senhora? Sem pressa, disse ele, agachando-se para pegar os cupons. Olha,
Esse aqui de amaciante dá para combinar com o cashback do app. A senhora quer que eu mostre como faz? Vai economizar mais uns R$ 3. A operadora de caixa, uma moça chamada Amanda, sorriu. Pode ajudar, sim. Enquanto isso, eu vou adiantando o CPF na nota dela. Fiquem tranquilos. Aqui a gente tem tempo para economizar. A fila atrás esperava com uma paciência serena. Ninguém bufou. Ninguém reclamou. Um homem mais atrás até comentou com a esposa. Lembra daquela história da Dona Zilda? Mudou tudo, né? Dona Zilda, observando de longe, sentiu os olhos marejarem. Não era sobre ela. Nunca foi. Era sobre aquilo. Um gesto de gentileza, uma cultura de respeito, a transformação do constrangimento em colaboração. A semente que ela plantou, regada pela indignação e solidariedade de um país, havia se tornado uma floresta de dignidade. Ela não precisou dizer nada, apenas sorriu. Nos seus últimos anos, Zilda se dedicou a registrar suas memórias. Com a ajuda de uma jornalista, publicou o livro O Valor de Cada Centavo, uma história sobre economia, dignidade e a força de uma mulher comum. O livro não era um manual de finanças, mas um tratado sobre a vida. Nele, ela compartilhava suas receitas econômicas, suas táticas para fazer o dinheiro render, mas principalmente suas reflexões sobre o que realmente importava. A maior economia que podemos fazer na vida, ditou ela para a jornalista em uma de suas últimas sessões, não é a do dinheiro, mas a da raiva. Guardar rancor custa caro demais para a alma. Perdoar é de graça, e o rendimento é infinito. A passagem de Zilda Aparecida Costa aos 86 anos foi serena. Ela faleceu durante o sono em sua casa, rodeada pelo carinho dos filhos e netos. A notícia de sua morte parou o Brasil. Não houve um minuto de silêncio, mas um minuto de barulho. O som de caixas registradoras por todo o país aplicando descontos de cupons em sua homenagem. As redes de supermercado anunciaram um dia de descontos em dobro para idosos. Em frente às lojas, as pessoas não depositavam flores, mas cupons de desconto, num gesto simbólico e comovente. No seu funeral, simples como ela sempre quis, estavam presentes o presidente da República, governadores, artistas e milhares de cidadãos comuns. Mas os discursos mais emocionantes vieram de quem realmente importava. Dr. Ricardo Alves, com a voz embargada, disse: Zilda me ensinou que a maior cardiologia é a do coração que se importa com o outro. Ela não curou artérias, curou a indiferença de uma nação. Jéssica, a ex-operadora de caixa, subiu ao púlpito. Eu fui o instrumento da maior dor da vida pública de Zilda, e ela me transformou no instrumento do seu maior legado, o perdão e a educação. Ela não salvou apenas a si mesma da humilhação. Ela me salvou da minha própria ignorância. E por isso, serei eternamente grata. Carlos, seu filho mais velho, resumiu o sentimento de todos. Minha mãe não acumulou fortunas. Ela não construiu impérios. O legado dela é invisível, mas está em toda parte. Está na paciência de um operador de caixa, no respeito de um jovem na fila, na dignidade de um idoso que pode usar seu desconto sem sentir vergonha. Minha mãe nos ensinou que o verdadeiro valor não está no que você tem no banco, mas na dignidade com que você vive cada dia. A história de Dona Zilda, a senhora que foi humilhada no mercado por usar cupons, tornou-se uma lenda nacional. Uma parábola moderna, sobre como um ato de crueldade pode florescer em uma revolução de bondade. Ela provou ao Brasil e ao mundo que a grandeza não reside em feitos extraordinários, mas na coragem de ser quem se é, de lutar pelo que é justo, mesmo quando tudo o que se tem na mão é um pequeno cupom de 50 centavos. Um cupom que, no fim das contas, tinha o valor de uma nação inteira.